Prepare-se para uma viagem sombria e completamente surreal pelos bastidores da história. Menos um mergulho em fatos tão bizarros que parecem invenção, mas aconteceram de verdade. São eventos que a maioria dos livros ignora, talvez por vergonha, talvez por medo de admitir que o passado da humanidade foi, em muitos momentos, uma mistura grotesca de poder, loucura e superstição. Entre todos, um dos episódios mais macabros é o Cadáver Synod, o julgamento de um cadáver, comandado por um papa enlouquecido. Sim, você ouviu certo. Um corpo morto, vestido como se estivesse vivo, sentado diante de um tribunal e condenado como se ainda respirasse. Mas esse é apenas o começo das aberrações que a história tentou esconder. Tudo começou em Roma, no ano de 897. O Papa Estevão V governava uma igreja em crise, tomada por intrigas políticas e rivalidades entre famílias que controlavam o poder religioso e o trono papal. Ele odiava profundamente o papa anterior, Formosus, um homem que, mesmo morto, ainda ameaçava seu legado. Movido por rancor e por conselheiros sedentos de vingança, Estevão ordenou algo que até os cronistas da época chamaram de obra de demência. O corpo do falecido papa seria desenterrado, levado ao Palácio de Latrão, vestido novamente com as vestes papais e colocado em julgamento. Sim, o cadáver de Formosus, apodrecido havia meses, foi desenterrado e posicionado em uma cadeira, como se estivesse pronto para se defender. A podridão era tanta que se diz que os monges precisaram costurar o corpo para que ele não se desmanchasse durante o julgamento. O tribunal estava repleto de cardeais, bispos e nobres, todos coagidos a assistir àquele espetáculo grotesco. A cerimônia começou. O Papa Estevão, vestido com pompa e fúria, discursava contra o morto, enquanto um diácono, designado como advogado do cadáver, era obrigado a responder em nome de Formosus. Tu, Formosus, foste indigno de ser papa. Tu usurpaste o trono de Pedro, gritava Estevão, cuspindo insultos para o corpo sem vida. As respostas, claro, eram apenas o eco de um homem aterrorizado, respondendo por um defunto que se desintegrava sob o calor das velas. E no auge do delírio, o Papa ergueu a voz e declarou o morto culpado. A sentença foi brutal. Todos os atos de Formosus foram anulados. As bênçãos e ordenações que ele havia concedido foram declaradas inválidas. E para completar a humilhação, arrancaram de sua mão o dedo que usava para abençoar o povo. Em seguida, o corpo foi despido das vestes papais e jogado no rio Tibre, como se fosse lixo. Mas a história não terminou aí. Dias depois, o cadáver foi encontrado boiando e resgatado por monges que acreditavam que aquilo era um sinal divino. A cidade inteira começou a murmurar que o Papa havia desafiado o próprio Deus. E em poucos meses, o castigo chegou. O povo se revoltou, invadiu o palácio, capturou Estevão V e o estrangulou na prisão. Dizem que, antes de morrer, ele delirava, dizendo ver o corpo de Formosus vindo buscá-lo. O julgamento do cadáver ficou conhecido como Sinodus Horrenda, um símbolo de insanidade papal e do quão distorcido o poder pode se tornar quando guiado por ego e fanatismo. E pensar que essa história real, registrada por historiadores e cronistas da própria igreja, torna tudo ainda mais assustador. O mais bizarro é que, anos depois, o Papa seguinte reabilitou Formosus, declarando o julgamento nulo e devolvendo honra ao morto. Assim, Roma enterrou o caso, como quem tenta apagar uma cicatriz vergonhosa da própria alma. Mas o Cadáver Synod não foi a única aberração que a história tentou esconder. No século XVI, outro evento assombrou a Europa: a epidemia da dança em Estrasburgo. Centenas de pessoas começaram a dançar incontrolavelmente nas ruas, por dias e noites, sem música, sem descanso, até cair mortas de exaustão. Historiadores ainda debatem o que provocou o surto: histeria coletiva, contaminação por fungos alucinógenos, ou talvez algo espiritual, uma possessão que se espalhou como febre. As autoridades tentaram resolver de forma irônica. Construíram palcos e contrataram músicos, acreditando que as pessoas só parariam quando se cansassem. O resultado foi o oposto. A multidão aumentou. Por semanas, o chão da cidade se tornou um cemitério de corpos dançantes, e ninguém conseguiu explicar. Séculos antes, outro evento bizarro abalou o mundo medieval:
O banquete de cadáveres do rei Ciro de Pérsia, uma história quase apagada dos registros. Após conquistar inimigos, Ciro ordenou que seus prisioneiros fossem servidos como refeição para os próprios aliados, um ato de terror político e ritual macabro. A ideia era demonstrar poder, mas a cena foi tão grotesca que até seus generais ficaram em silêncio. Muitos acreditam que esses banquetes inspiraram práticas posteriores entre nobres e líderes, enlouquecidos pela sede de domínio. E há também a chamada Guerra dos 100 Anos. Não a que você aprendeu na escola, mas a guerra entre dois vilarejos franceses que brigaram por quase um século, por causa de uma vaca roubada. Ninguém mais sabia o motivo original da disputa. Gerações nasceram e morreram, sem entender por que lutavam. O conflito só acabou quando os sobreviventes perceberam que estavam matando vizinhos, por um motivo esquecido, um retrato do absurdo humano em sua forma mais pura. O que todas essas histórias têm em comum é a loucura que habita o poder, o fanatismo que domina mentes, e a tendência da humanidade em transformar o sofrimento em espetáculo. O julgamento do cadáver, a dança mortal, o banquete humano, a guerra sem sentido, todos esses episódios mostram que o passado é um espelho distorcido, revelando o lado mais sombrio e grotesco da civilização. E o mais inquietante é que, apesar de termos avançado em tecnologia e conhecimento, o mesmo impulso de insanidade ainda mora dentro de nós. O Cadavecina é o símbolo perfeito disso. O homem tentando humilhar a própria morte, acreditando poder vê-la através do ritual e da loucura. A história nunca foi feita apenas de glória e conquistas. Ela também é feita de medo, insanidade e vergonha. E quanto mais fundo mergulhamos, mais percebemos que o abismo entre razão e loucura é fino, tão fino quanto o tecido que cobria o cadáver de Formosos naquele dia. Se você chegou até aqui, me diga, já tinha ouvido falar dessas histórias? Qual delas te deixou mais chocado? O julgamento do cadáver, a dança mortal ou o banquete dos reis? Gostou do vídeo? Então deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios. Porque o que vem a seguir é ainda mais perturbador do que tudo que você ouviu até agora.